Olá, seja bem-vindo ao Palavrando. E será que nos dias de hoje, atualmente, ainda existe o ministério de apóstolo e de profeta? Mais um vídeo do canal Palavrando e nesse vídeo eu quero abordar um assunto que tem sido motivo de muita polêmica nas igrejas, entre o povo de Deus, que é a concepção de que nos dias atuais se ainda existe o ministério apostólico e o ministério profético, assim como existia antigamente. Então, para embasar aqui essa minha fala, essa minha explicação, eu quero citar aqui mencionar o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11. Efésios, capítulo 4, verso 11, diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Outras traduções dizem pastores e mestres. Esse aqui, ele é o texto dos dons ministeriais. Aqui é a distribuição dos ministérios. Detalhe que esse texto está inserido em Efésios, ou seja, é para o Novo Testamento, ou seja, é para os dias de hoje, ou seja, está falando de ministérios atuais na igreja. Então, se o texto é canônico, está aqui em Efésios, no Novo Testamento, valendo então para a igreja de hoje, está bem claro os cinco dons apostólicos aqui: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre ou doutor. A pergunta é, mas esse dom ele é o mesmo do passado? Então, pastores a gente não precisa explicar, é um dom atual para a igreja atual, evangelista também, e doutor ou mestre, que seria a equivalência de um sábio, de um professor da Bíblia, também é um dom ministerial para o tempo atual. Mas a polêmica fica restrita, então, para profeta, quando a gente olha para o Antigo Testamento, e apóstolo, quando a gente olha aqui para o Novo Testamento, mas ali centrado no tempo de Jesus, onde os evangelistas vão citar, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, qual é a explicação, então, sobre esses dois dons ministeriais? Então, assim, primeiro, existe profeta hoje em dia? A resposta mais ponderada seria dizer sim e não. Como? Me explica isso. Então, vamos explicar. Não existe profeta no sentido do dom profético do Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê os profetas que iriam profetizar aquilo que depois ia se cumprir e estaria registrado na Bíblia Sagrada. Então, esse tipo de ministério profético, como a gente tem, por exemplo, no Antigo Testamento, esse tipo de dom profético está cessado, ele cessou, ele parou. Mas existe profeta no sentido da pessoa que tem o dom de profecia. Então, existe o profeta que recebe de Deus uma palavra profética e transmite ali para a igreja ou para alguma pessoa, né, em caráter pessoal. Então, resumindo a resposta, não existe profeta no sentido de profeta do Antigo Testamento, do dom profético, né, de palavra profética a ser inserida na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Nesse sentido, não existe. O ministério profético se encerra ali no Antigo Testamento. Mas existe sim profeta hoje, do Novo Testamento, na igreja atual, no sentido daquela pessoa que tem o dom de profecia, aquela pessoa que recebe uma palavra revelada ali no Senhor para transmitir para alguém ou para a congregação. Nesse sentido, sim, existe profeta. Por isso que, ao mesmo tempo, a resposta é sim e não. Profeta do Antigo Testamento, do dom profético, não. Mas profeta do Novo Testamento, quem tem o dom de profecia, sim, aí existe profeta. Certo? Então vamos responder sobre o ministério apostólico. E aí, apóstolo, existe ou não para os dias atuais? A minha resposta é quase a mesma, sim e não. A resposta ponderada, vou explicar, é que apóstolo de Cristo não existe mais. Jesus chamou 13, ele chamou 12 e depois chamou mais um, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele vem ali
vamos supor, ser colocado na posição de um que foi eliminado, que seria o traidor. Então, Jesus chamou os seus apóstolos e isso ficou restrito àquele tempo. Então, apóstolo de Cristo já não existe mais. Agora, apóstolos da igreja existe, não tem problema nenhum. Porque o próprio texto aqui de Efésios, capítulo 4, verso 11, está dando base para dizer que existe. E aí, quando você vai pesquisar no original, a palavra apóstolo significa um termo missionário. Então, seria aquela pessoa que vai abrir um trabalho num novo campo. Vai começar um trabalho onde não existe ali algo, nenhuma estrutura levantada, onde não existe ali a pregação do evangelho. Então, nesse sentido missionário, seria o apóstolo, essa é a tradução da palavra apóstolo, no sentido missionário. Nesse sentido, existe apóstolo. Então, para resumir aqui também a resposta, existe apóstolo de Cristo? Não. Ficou ali para o tempo apostólico. Agora, da igreja, sim, ainda existe o ministério apostólico que se assemelha ao ministério missionário. Amém? Espero que tenha ficado claro e que você venha aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal Palavrando. Também clica no sininho das notificações e dá o C, curte, comenta e compartilha. E se você quiser continuar estudando, Palavrando.